Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar aqui com o estudo de casos, né? Agora tentando focar aqui um pouco mais na parte da aplicação prática disso. Então vamos lá. A gente estava falando aí sobre o estudo de caso e paramos justamente nessa parte aqui da aplicação. Você deve estar se perguntando, mas como eu aplico? Bom, veja, eu vou falar aqui da maneira tradicional, mas você pode adaptar a aplicação de casos. Daqui a pouco eu vou falar algumas experiências. Bom, a primeira coisa é a apresentação de fontes com conteúdo para fundamentar o trabalho. Então, por exemplo, se você vai fazer um estudo de caso sobre a aplicação de normas brasileiras de contabilidade, o que é que você vai fazer? Você vai, então, selecionar toda a teoria envolvendo normas, a norma específica que vai ser estudada e outros assuntos que você queira que o aluno aprenda. Essas fontes têm que estar disponíveis para ele ou ele saber onde buscar. Segundo é selecionar o caso, quer dizer, montar o caso, pode ser simulado ou não simulado, mas eu acredito que a maioria faz casos simulados. Entrega o caso com tempo para leitura, então se você vai ter aula de segunda-feira, entrega na segunda anterior para ele ter uma semana para ler o caso, tá? Na aula inicial, você faz discussão em pequenos grupos, então reúne grupos que vão discutir o caso, debater o caso. Pode ser na outra aula ou nessa aula mesmo, eles vão estudar, vão fazer a resolução do caso, e depois eles vão numa última aula, que é o que a gente chama de grupo grande, socializar. Ou seja, cada grupo vai apresentar a sua solução para o caso. E aí é nesse momento que gera o debate e as reflexões. E lembrando que o professor estará sempre nesse processo como mediador. Lembre-se, não existe somente uma resposta correta para o caso, pode existir mais de uma. Então deixe que os grupos apresentem, deixe que haja diferença, e que essa diferença gere debate, porque isso enriquece, e vá você mediando, como professor, essa situação. É possível que sejam utilizadas várias configurações para aplicação desse caso. O que eu estou querendo dizer? Adaptações. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouco das minhas experiências. Eu tenho 3 tipos de experiências para passar para vocês, em termos de estudo de caso. A primeira que eu fiz foi trabalhar a teoria, e foi o primeiro modelo que eu desenvolvi, onde em uma aula, então eu separava aí 3 aulas para cada caso. Nessa primeira aula, eu trabalhava a teoria, eu mesmo como professor, porque foi a minha primeira aplicação há muitos anos atrás, fruto aí da minha dissertação de mestrado na PUC São Paulo. Eu fazia minha aula normalmente, explicando a teoria, fazendo eles fazerem leituras, enfim, acabou. Segunda aula, entregava o caso, uma semana antes, eles vinham, se reuniam e começavam a trabalhar na solução do caso. E na terceira aula, eles vinham, apresentavam o caso e a gente debatia. Esse é o método tradicional e é o método mais que você encontra na literatura. Recentemente, já no processo meu de aplicação também de estudos de caso, já fruto aí do doutorado, eu comecei a mudar um pouco o tipo de aplicação. Então, por exemplo, eu separei unidades de aprendizagem. Se você tem dúvida o que são unidades de aprendizagem, consulte os nossos vídeos aqui dessa trilha, você vai descobrir como organizar conteúdos em unidades de aprendizagem. Nessa unidade de aprendizagem, também tinham 3 aulas, coincidentemente. E aí, eu comecei a fazer quase que a mesma coisa que a aplicação anterior de estudo de caso, mas com uma diferença. Eu não era mais o protagonista na questão da teoria. Então, eu passava o caso para eles, eu passava para eles o material que eles precisavam ler com antecedência, e a primeira aula da unidade eles tinham que, nós fazíamos dinâmicas para trabalhar teoria, dinâmicas de grupo. Então eu não dava aula expositiva. Eles liam em casa, faziam as dinâmicas
que eu bolava, e aí a gente pode depois discutir isso, né? Mas são dinâmicas, inclusive quem tiver mais curiosidade, pode ler a minha tese de doutorado, onde eu relato essa aplicação que eu fiz, que está disponível na PUC de São Paulo também, na área da educação. Então lá eu relato tudo como eu fiz essa aplicação de estudos de caso. Mas a primeira aula, então, eles tinham que vir preparados, lendo o conteúdo. Lembram da aula do peer instruction? É mais ou menos aquilo. Mas eu criava debates em pequenos grupos, depois em grupos maiores, até que a gente esgotava a questão da teoria. Eles faziam testes e tal, eles estavam, vamos dizer assim, conhecedores ou tendo uma noção da teoria. Na segunda aula, eu entregava o caso e dava o tempo de toda a aula na faculdade. Nós utilizávamos aulas de 50 minutos, 4 aulas por noite. Então eram 200 minutos. Então veja, 200 minutos eles tinham que resolver o caso com base na teoria que eles já tinham aprendido, podiam revisar inclusive, e preparar uma apresentação. Na terceira aula, eles faziam a apresentação e nós fazíamos o debate. Esse é o segundo modelo de aplicação do caso. Mas esse modelo, ele pode ser adaptado e deve ser adaptado. Como? Quando você sentir que o seu aluno já é capaz de primeiro receber o problema e depois de buscar teoria para solucionar, então você inverte. Você vai entregar o caso para ele na primeira aula, já com antecedência. E vai pedir que em casa ele selecione tudo aquilo que estiver ligado à teoria para resolver esse caso. Então, por exemplo, ele vai ter que estudar, sei lá, matemática financeira, ele vai ter que estudar a norma X, o conteúdo Y, enfim, ele reúne todo esse conteúdo. E aí na primeira aula, você pede a ele, pedem que formem grupos, e nesses grupos você organiza, pede que eles compartilhem os materiais para ver, olha, eu escolhi pesquisar fonte tal, você fonte tal, ele a fonte tal, qual dessas fontes nós vamos manter? Fazem uma lista única. E num determinado momento o professor coloca no quadro, vai relacionando no quadro as fontes que eles forem falando. E aí o professor vai ajudando a compartimentalizar aquilo. Olha, você pegou uma fonte que já tem aqui, então vamos deixar uma só. Você pegou uma norma que estava desatualizada, não é essa? E assim vai, até que forme um consenso com toda a classe. Um conteúdo, ou seja, conteúdos, recursos que ele vai utilizar para resolver o caso. Você vai levar a primeira aula da unidade de aprendizagem só para selecionar recursos. Na segunda aula, você vai fazer com que eles leiam em conjunto, estudem os recursos, então se é capítulo de livro, se é vídeo, eles vão ter a aula toda para fazer isso. E aí a diferenciação, eles terão que resolver o caso em casa, depois da segunda aula, e trazer pronto. Nessa terceira aula, você divide em 2 tempos. No primeiro, coloca trios para ver a solução dos casos, e esses trios vão chegar a uma conclusão só. Se eles estiverem divergentes, eles vão ter que dizer qual é, vão ter que chegar a uma conclusão. E aí você faz com que os trios apresentem, no segundo tempo da aula, as suas conclusões. E aí você, como professor, vai mediando, pode interagir, pode acrescentar, pode excluir, pode corrigir o que tiver errado. E esse debate é muito rico. Então essa é uma terceira forma. Repito, você tem curiosidade de aplicar esse método com um pouco mais de detalhes, e que talvez aqui não dê tempo da gente falar, consulte a minha tese na PUC São Paulo, de doutorado, onde lá eu descrevo todo esse processo de como implementar uma disciplina inovadora no curso de Ciências Contábeis, usando metodologias ativas, passando pela questão da formação do professor e inovando de fato a aplicação. Então eu usei muito estudo de caso lá, e lá eu detalho isso, ok? Então, veja, mas você pode configurar de outras formas o estudo de caso? Pode também.
mas ela não pode deixar de ter estudo da teoria, resolução do caso, socialização, debate e aquele fecho que o professor dá acerca de todas essas questões no momento final. Então, isso é muito rico, isso é importante, isso faz o aluno aprender. Fora que o aluno está trabalhando o tempo todo. Ok? Espero que você tenha gostado do método de casos ou do estudo de casos. Ele é um pouco amplo, tem muita bibliografia a respeito. Se você tem curiosidade, pesquise aí as fontes indicadas, tá ok? Bem, nós nos vemos então no nosso próximo. Qual será a nossa próxima metodologia, né? Vamos falar um pouco sobre JIC no próximo vídeo. Até lá!